Aula de inclusões celulares na identificação de drogas vegetais. Esse assunto ele é bastante relevante dentro da farmacobotânica porque a presença dessas inclusões pode nos auxiliar bastante na identificação de drogas vegetais e também reconhecimento de adulterações, materiais contaminantes e outros materiais que não deveriam estar presentes. Então, é um assunto bastante relevante para a gente. Então, o que são essas inclusões celulares? Eles são produtos do metabolismo celular que vão assumir uma forma visível dentro da célula, e essa forma visível pode então nos ajudar na diagnose dessa droga vegetal. Nós temos dois tipos, inclusões orgânicas e inclusões inorgânicas. Falaremos das inclusões orgânicas: amido, inulina, aleurona, óleos. E nas inclusões inorgânicas, oxalato de cálcio e carbonato de cálcio. Primeira inclusão orgânica seria o amido. O amido ele vai estar presente nos cortes histológicos que nós faremos, né, durante uma análise de uma droga vegetal. E também o amido ele é um material importante porque ele também é utilizado dentro das ciências farmacêuticas para, por exemplo, em comprimidos. Então, ele é um adjuvante farmacêutico. Tá? Além disso, o amido ele pode ser um contaminante também. Por quê? Muitas vezes, para baratear o custo de uma droga vegetal, que está na forma de pó, pode ser adicionado o amido, que ele é inerte, é barato, e com isso você vai estar ali adicionando um material que está contaminado e que está com um outro material que não deveria estar presente, a menos que seja indicado a presença desse material. Então, é bastante importante que nós saibamos reconhecer essa estrutura ao microscópio. O amido é o carboidrato de reserva das plantas, sintetizado nos amiloplastos e armazenado tanto nos amiloplastos quanto no vacúolo. Quimicamente, é uma cadeia polimérica de amilose e amilopectina. Então, 30% aqui de amilose para 70% de amilopectina. Essas porcentagens elas podem variar, e o que diferencia os amidos é então essa proporção de amilose e amilopectina, o tamanho desses grânulos e as próprias características da cadeia polimérica que dão aí uma diferença entre os amidos que são advindos de diferentes fontes. Tá? Então, a amilose, uma cadeia linear, e a amilopectina, uma cadeia ramificada. Além disso, todas as características químicas dessas cadeias, pequenas alterações, vão aí gerar diferença nessas características dos amidos. Tá? O amido ele é, na temperatura ambiente, insolúvel em água. Quando nós aquecemos, nós quebramos as cadeias, as ligações de hidrogênio entre as cadeias, e com isso conseguimos então fazer com que a água penetre, e aí sim o amido ele se torna solúvel em água. Nós perceberemos, quando visualizarmos grânulos de amido ao microscópio, a presença de hilo, que é o ponto de origem de formação do grânulo de amido. Esse hilo ele pode ter diferentes características, como ponto, como um X, um Y, né? E estrias, que são regiões circulares em volta desse hilo. Essas estrias elas são causadas por duas zonas que nós temos, regiões cristalinas e regiões amorfas desse grânulo. A região cristalina são ramificações em dupla hélice de amilopectina, que estão agrupadas, estabilizadas por ligações de hidrogênio, e regiões amorfas são as interações da cadeia de amilose e amilopectina. As regiões amorfas podem ser destacadas, e com isso a gente vê estriações neste grânulo. Tá?
Então aqui, por exemplo, dentro de uma célula, nós estamos vendo diversos grânulos de amido. Aqui a gente não consegue ver as estrias e o hilo muito pontuado. Nesse caso aqui, nós estamos vendo este grânulo com luz polarizada. A luz polarizada, ela causa um fenômeno nesse grânulo chamado cruz de Malta. Então a gente vê aí um xizinho. E esse xizinho, ele encontra bem na região do hilo. Né? Então a gente tem um hilo, consegue visualizar. Isso é importante porque, se você estiver em dúvida que se isso se trata de um grânulo de amido, facilmente você consegue caracterizar utilizando essa luz polarizada. Se formou essa cruz de Malta, é característico de amido. Ou também pela utilização de Lugol. O Lugol, ele tem iodo, o iodo ele penetra no meio dessas cadeias e com isso deixa esse grânulo azulado. Tá? Bom, características físicas, já comentei alguma coisa: pó fino, branco, inodoro, insípido. Quando examinado em uma camada fina, não deve apresentar impurezas visíveis ou sujidades. Tá? E eu comentei a respeito já da solubilidade. O que você avalia de características nesse amido? Você vai avaliar a forma, a estrutura, o hilo e o grau de agregação. Então, os grânulos de amido podem ter diferentes formas, como esférico, ovoide, poliédrico, cupuliforme, riniforme, alteriforme, então forma de alter, forma de rim, fórmula de cúpula. A estrutura ele pode estar homogêneo ou estratificado. O hilo pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser uma cruz, pode estar estrelado, pode ser circular. A agregação, ele pode ter grânulos isolados ou ele pode estar agrupado. Então aqui a gente vê também uma outra fotomicrografia em que nós temos grânulos de amido aqui, que é o carboidrato de reserva das plantas. Então facilmente num corte histológico você pode encontrar grânulos de amido. Esse amido, quando não dentro das células, na forma de pó, então ele faz parte de medicamentos, comprimidos, pomadas, é um adjuvante farmacêutico e também pode ser um contaminante utilizado em adulterações. A farmacopeia reconhece alguns amidos, como o de arroz. O de arroz são grânulos bem pequenos, poliédrico, muitos agrupamentos. Já o de batata é bem maior, a gente consegue visualizar muitas vezes o hilo pontuado e as estriações. Normalmente estão dispersos. O de mandioca, ele tem o hilo então pontuado também, a gente consegue ver esse ponto, e a característica mais importante é a presença desse dedal. Parece que esse grânulo ele foi cortado, então a gente consegue perceber esses dedais aqui. Né? Isso é característica do grânulo do amido de mandioca. O de milho, ele é poliédrico, e uma característica bastante importante é que o hilo dele ele é como se fosse um X ou um Y. O de trigo ele tem formas mais irregulares, às vezes no formato de lentes, e o hilo ele é pontuado. Então tá aqui os 5 tipos de amido que a farmacopeia brasileira traz: o de arroz, poliédrico, pequeno, muito agrupado. O de batata, que são, eu costumo brincar que parecem batatas, em que eles estão mais arredondados, ovais, com o hilo pontuado e as estrias evidentes. O de mandioca, que parece que foi cortado, então formato de dedal, hilo pontuado. O de milho, poliédrico, maior que o de arroz e com um hilo no formato de um X, de um Y, de um T. E o de trigo é um formato mais irregular, que muitas vezes tem esse formato aqui de lente. Como que a gente visualiza? Depende da quantidade que você for analisar, né, que você colocar numa lâmina, você consegue ver mais ou menos esses grânulos. Aqui, por exemplo, de batata. Nesse de batata a gente não consegue muito bem ver as estriações e o hilo. E aqui, quando a gente utiliza uma luz polarizada, a gente consegue ver um fenômeno óptico, como se fosse um xizinho aqui, passando por este hilo. Né?
nem sempre está tão evidente esse xizinho, a gente consegue ver que a luz ela vai adquirir uma configuração diferente, caracterizando então esses grânulos. Uma outra inclusão orgânica é a inulina. A inulina é um substituto do açúcar porque você tem um sabor mais adocicado e sem ganho calórico. Então, a inulina é muito utilizada por atletas, né? Ou para quem está de dieta. E a gente tem diferentes níveis desse polissacarídeo de frutose em alguns alimentos. Como inclusão orgânica, o que a gente vê é que após o tratamento deste material com álcool etílico por 2 a 7 dias, ele forma esses cristais, e esses cristais de inulina eles acabam sendo visíveis ao microscópio. Uma outra inclusão orgânica, a aleurona. A aleurona é uma proteína, ela é encontrada principalmente em sementes, no endosperma. O nome aleuron ele vem de farinha, certo? E o que a gente percebe ao microscópio, quando a gente diminui, quando há uma diminuição da água nos vacúolos, há uma solidificação dessas massas proteicas. E essas massas proteicas a gente consegue visualizar desta forma dentro do vacúolo tonoplasto. Então é a membrana que circunda o vacúolo e a gente tem aqui dois formatos destas aleuronas no formato de cristalóide e globoide. Importante a gente fazer agora uma correlação também, porque no processo de malteação para a produção da cerveja, o que a gente tem é uma transformação da cevada, tá? Da semente, em malte. E essa transformação dessa semente em malte é um processo de germinação interrompido. Então, os grãos de cevada eles vão ser colocados em contato com a água. Nesse processo, inicia-se a germinação e a aleurona, que forma uma camada ao redor deste endosperma, o que ela vai fazer? Aqui nós temos, como são proteínas, o que a gente tem é a sua utilização como enzimas que vão mobilizar os açúcares. No processo de germinação, essa camada de proteína da aleurona, ela é mobilizada para começar a degradação dos açúcares, porque o grão ele precisa de energia para germinar. Então, no processo de produção de cerveja, o que se faz é inicia-se essa germinação e interrompe. Conforme você tem essa interrupção, você já teve ali uma mobilização dos açúcares para aí sim realizar o processo da produção de cerveja. Então, a transformação de cevada em malte é justamente a mobilização dessa camada de proteína para liberação desses açúcares. Inclusão orgânica. Nós temos um quarto tipo, que são os óleos, que podem ser fixos ou voláteis ou essenciais. Os fixos, então, são os ácidos graxos, os lipídios, e os voláteis ou essenciais são aqueles que têm odor. Esses óleos eles podem estar em células específicas, como os idioblastos, que têm uma formação peculiar, então são células um pouco maiores, ou eles podem estar em glândulas secretoras ou tricomas. A gente consegue evidenciar estes óleos utilizando o Sudan. E quando nós não fazemos essa preparação com o Sudan, a gente apenas faz o processo de fixação do corte citológico em lâmina, nós veremos um dioblasto, uma célula gigantesca, mas sem nenhum conteúdo, porque esse conteúdo ele foi lavado no processo de preparação de lâmina. Aqui um canal secretor, também nós temos diversas células ao redor que secretam substâncias para dentro desse canal, mas no preparo de uma lâmina, todo esse material ele foi lavado e por isso que a gente vê apenas esse buraco gigantesco.
Agora vamos conversar um pouquinho a respeito das inclusões inorgânicas. Primeiro é o oxalato de cálcio. Esses cristais de oxalato de cálcio, eles ocorrem em algumas formas. Aqui nós temos 5 tipos, que são no formato de prismas ou estiloide, no formato de drusas, areia cristalinas ou ráfide. O tamanho, a forma, a localização, tudo isso pode nos auxiliar na morfodiagnose de uma droga vegetal, porque isso varia de espécie para espécie. O oxalato de cálcio, ele também é importante causador de intoxicação. Mas isso não pela sua química em si, mas por estar nesse formato, quando em contato com a pele ou quando ingerido, ele pode causar microfissuras nessa pele e promover então uma resposta inflamatória exacerbada. Então, a intoxicação com algumas plantas, como exemplo, espada de São Jorge ou a Comigo Ninguém Pode, é devido à presença do oxalato de cálcio, que não é da química por si, mas por ter a formação desses cristais que podem causar microfissuras na pele. Então, o primeiro formato é o formato de ráfide. O formato de ráfide, a gente tem uma célula com cristais no formato de agulha que parecem todos paralelos. Então é assim que a gente vê uma ráfide, tá? Olha aqui a ráfide dentro de um canal secretor. Então são cristais no formato de agulha. Já as drusas, elas têm esse formato de estrela ou roseta. Então aqui a gente vê uma drusa. Olha aqui nesse corte, diversos grânulos de amido e também drusas. As drusas são mais comuns em eudicotiledôneas, enquanto que os ráfides mais comuns nas monocotiledôneas. Olha aqui um outro corte histológico, tá? Temos aqui xilema, floema e diversas drusas. Olha, isso aqui são todas drusas localizado aqui neste corte histológico de caule. A areia cristalina, ela vai aparecer como se fosse uma célula suja, uma célula com um pozinho um pouco escurecido. Então é assim que a gente localiza a areia cristalina. Já os cristais podem ser do tipo prismático ou estiloide, então ou no formato de um prisma ou no formato retangular. A gente pode tentar reconhecer esses cristais, né, confirmar a presença deles por meio de uma reação com ácido sulfúrico. Quando a gente coloca ácido sulfúrico neste corte histológico, o que acontece é que o oxalato de cálcio vai se transformar em sulfato de cálcio. E esse sulfato de cálcio, ele é um cristal aciculado. Então você pode transformar todos esses cristais em cristais aciculados que acabam aparecendo desorganizados, diferente de uma ráfide, né? Então você solubiliza e depois ele se cristaliza e ocorre uma desorganização. Então todos esses cristais podem depois virar cristais aciculados por meio dessa reação. Carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele ocorre normalmente no formato de cistólito e a célula que contém esse cistólito é chamada de litocisto. A localização é normalmente numa camada abaixo da epiderme. Então você tem aí esses litocistos abaixo da epiderme. E ele ocorre, ele vai ter aí um pedúnculo e o cistólito em si, que é como se fosse uma mora, vamos colocar assim. Esse formato aqui de cistólito é como se fosse da moro. A cannabis sativa, as folhas, elas têm cistólito na base do pelo tector. Olha só que interessante. Então, na base do pelo tector, você consegue visualizar esses cistólitos. Num corte transversal de um tecido que tem esse cistólito,
Se fizer um corte, na verdade, paralelo à epiderme, nesse corte paralelo à epiderme, você não está vendo a epiderme, né, aqui, e você está vendo essas manchas escuras do cistólito que estão numa camada abaixo da epiderme. Tá? Então, o cistólito, em um corte fresco, a gente veria desta forma. Então, num corte paradérmico, a gente consegue perceber esses cistólitos desta maneira, sem nenhuma coloração, sem nenhum preparo especial. Né? Esse seria um corte transversal, a gente consegue perceber aqui o litocisto no corte transversal. Quando o corte ele sofreu um preparo de coloração, pode ser que esse cistólito não esteja tão visível e você só vai verificar a célula que continha esse cistólito. Vira, na verdade, não fica mais tão evidente esse cistólito num corte que já foi corado, né? Teve toda uma preparação. Interessante os cistólitos, porque eles são então de carbonato de cálcio e quando em contato com ácido sulfúrico vão formar ácido carbônico, assim como o sulfato de cálcio que vai ser aciculado. Né? Então isso aqui vai aparecer no formato de cristais. E o ácido carbônico ele se transforma em CO2 e água e a gente consegue ver como bolhas sendo liberadas. Tá? Então, só um segundo aqui que eu vou tentar colocar esta animação. Infelizmente não está funcionando minha animação. Aqui, portanto, nós conseguimos ver então a saída de CO2 quando a gente coloca esses ele em contato com ácido sulfúrico. Então, esta seria a aula de inclusões celulares.